Bem, vamos lá tentar outra vez. Conseguem ouvir agora? Olá, Olá. olá! Olha, não sei o que aconteceu aqui, Teresa. Não sei, Sim, mas sim, eu pronto. estou aqui. Eu também Podemos já estive passar aqui a aqui. ver. Sim, eu Pode ser também um já estive problema, aqui se a calhar é um ver. problema de rede. É isso, mas vamos ver. Agora estou Mas a ver e agora eu já ouvi te muito estou a ver bem. melhor. Pronto, então vá. Boa. Temos que ir às perguntas. Vamos Vamos diretamente lá, às vamos. perguntas. Pronto, olha, começar pela primeira pergunta, que foi muito frequente agora nesta caixinha de perguntas que nós fizemos há 2 dias, que era quantas horas, os pais perguntam muitas vezes, quantas horas é que o meu filho deve dormir por dia? Olha, isso é uma questão, é logo assim, às vezes, das primeiras questões que me surgem também em consulta, que é a preocupação se o meu bebê, o meu filho, está a dormir o suficiente, não é? Porque às vezes, então, sobretudo no início, que eles acordam muito e que fazem várias interrupções no sono para mamar e mesmo de noite, existe esta preocupação. Isto é muito variável e nos primeiros 3 meses as recomendações de horas de sono são muito variáveis ali há bebés que dormem 14, há bebés que dormem 15, há bebés que dormem 18 horas de sono. São variáveis e as medições também são variáveis precisamente por causa destes despertares. É importante também os pais perceberem que nestes primeiros meses todos os bocadinhos contam, aqueles 10 minutos, 15 minutos que o bebê vai dormindo, ao colo, no baby wedding, tudo conta e portanto tudo conta para estas horas de sono. Depois ali a partir mais dos 4 meses até aos 12 meses existe a recomendação de entre 12 a 16 horas de sono, está dentro de uma média normal. Claro que pode variar aqui um bocadinho, Rita, e eu costumo dizer isto, eu não gosto nada de que aos bebés só por tabelas, porque às vezes estamos ali no limiar mínimo e os pais ficam mais ansiosos e nós sabemos Sim. que também temos aqui uma margem de segurança. Depois, a partir do ano, vamos estar na média das 11 a 14 horas e até aos 2 anos os bebés em média mantêm-se, as recomendações mantêm-se aqui entre estas horas de sono. Isto são as recomendações da American Academy of Sleep Pequena, sim. Medicine, pronto, que é Sim. o que eu costumo também utilizar. Depois, eu não sei até que idades vão, mas eu estou a ir mais ou menos, eu como tínhamos esta pergunta, porque eu às vezes até em consulta não tenho as tabelas assim todas de Sim. cor, que não faz tanto sentido, que eu acho que há uma coisa que é muito importante e eu gosto de dizer aos pais, olhem para o vosso bebê, como é que ele está, não é? E acho que faz Sim, se muito tem um ar sentido, não descansado, é? se não tem, se está muito, se passa muito, se está muito irritado durante o dia, depende do bebê ou Exato, da criança, não é? Vai depender muito do comportamento. exatamente, exatamente. E isso é uma reflexão também interessante, que é a questão de às vezes também, em vez de olharmos tanto só para estas horas que eles deviam dormir, é vermos quanto tempo é que estão acordados. E isso às vezes Sim. também é importante. E eu aqui há tempos até fiz um post na minha página sobre isso, para as pessoas terem mais a recomendação de, se calhar às vezes, quando temos aquela dificuldade de adormecer o nosso bebê, significa que se calhar já está acordado há horas a mais do que ele consegue aguentar. E nós sabemos que quanto mais pequenino for o nosso bebê, também menos horas, menos tempo, aliás, vai aguentar acordado sem entrar em exaustão. E sabemos que quando os bebês estão exaustos, depois também é muito mais difícil adormecê-los. Mas pronto, depois Sim. dos 3 aos 5 anos são entre 10 a 13 horas as recomendações. E pronto, e continuamos e temos recomendações Até à idade até à adulta, não é? idade As adulta, adultas, os exatamente. 6 a 8. Os adultos Exatamente. que dormem conseguem andar melhor, dormir pouco, não é? Isto é sempre assim. Também há uma variabilidade no adulto. Depois, outra questão.
que colocam muitas vezes é porque que algumas crianças têm tanta dificuldade em adormecer, porque que há miúdos que adormecem logo e há outros que precisam de colo, ou precisam de ir à mama, ou precisam de ter os pais lá presentes a dar a mãozinha. Porque que existe esta variabilidade? Mesmo às vezes dentro da mesma família, não é? Um filho que consegue adormecer sozinho e que é muito independente na forma como adormece, e há outros que têm uma maior dependência. Consegues-nos explicar? Sim, 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 sem dúvida. E é engraçado que isto é outra coisa que também varia muito. Às vezes chegam bebés que têm muito mais dificuldades, por exemplo, na cesta, e outros que têm muito mais dificuldades no adormecimento à noite e que à noite até querem estabelecer muito mais proximidade. E isto tem muito a ver, nos primeiros meses, tem a ver com o facto dos bebés precisarem efetivamente desta proximidade física, precisam ainda do corpo da mãe, não é? Da mãe ou do pai. Mas pronto, havia a questão da esterogestação, não é? Sim. Que tem a ver com aquele terceiro trimestre que os bebês ainda poderiam passar na barriga da mãe, mas que fazem esta transição para o mundo extrauterino e que acaba por ser, para alguns bebês, um bocadinho mais violenta do que para outros. Depois também, para outros, a sensibilidade ao frio, a questão, até as fraldas, as roupas. Eu às vezes falo com os pais sobre isto é tudo não é? Um mundo completamente novo para eles, para o bebê de repente a luz, é um mundo completamente diferente. E há uns que estranham muito mais e, portanto, esses vão se calhar ser bebês até mais irritáveis e que precisam muito mais do afeto dos pais, da proximidade. Pronto, e depois depende daquilo que nós também, como é que nós vamos às vezes resolvendo a situação, porque às vezes quando nós também temos uma dificuldade no princípio, tentamos recorrer aqui ao que funciona, e está certo, atenção, e se a não funciona, e funciona muito bem, não é que sabemos que funciona, Sim, para sim. acalmar o nosso bebê, é isso que vai ser utilizado, o colo, o embalo, pronto, e isto depois também às vezes vai ficando quando nós também não fazemos as transições que vamos ir fazendo à medida que o nosso bebê evolve. Isto é muito variado, na verdade. Às vezes, quando estou a trabalhar com os pais, preciso mesmo de perceber então, o que é que está aqui a acontecer, como é que são as Sim. dinâmicas e durante o dia. Não é? Porque o dia, aquilo que se passa durante o dia, depois vocês também devem sentir isso, não é? Que o dia também vai ter impacto naquilo que se passa durante a noite e como corre a noite do nosso bebê. E aqui entramos, se calhar, já na pergunta das rotinas, não é? Para comer, para brincar. Olha, exatamente, então, e a questão aqui é, eu não sou adepta daquelas rotinas inflexíveis, militares e assim, porque eu acho que isto não funciona, nem de rotinas gerais para todos os bebés, nem para todas as famílias, porque acho que cada um depois também vai definindo aquilo que faz Sim. sentido, e às vezes quando nós escrevemos aquelas rotinas do eat, play, sleep, isto é que funciona para todos, e depois vamos a ver e os pais deixam de olhar para o bebê, e no momento em que o bebê ainda nem está a pedir para comer, nós já estamos a querer fazer a rotina, e o bebê, na verdade, se calhar até precisava de um bocadinho de estimulação, de brincar, de colo, de mimo, e portanto, não rotinas estabelecidas, mas um padrão que o nosso bebê reconheça também. Há alguma estabilidade e previsibilidade, e nem é só para os bebês, aqui falo para as crianças em geral, que precisam de ter aqui alguma previsibilidade, que lhes dá segurança também no mundo e faz com que as coisas corram também muito melhor com os bebês e com as crianças, não é? E há outra coisa muito importante aqui nas rotinas, não são horários fixos, mas existe aqui um horário de deitar que deve ser ali um bocadinho consistente, não é? Por outro lado, às vezes a Espera aí, questão. Teresa, é que eles não estão, as pessoas estão-se a queixar que não estão a ouvir. Tu consegues ouvir-me? Eu ouço-te bem agora, Que estranho. não me digas, espera lá. E nós devemos ter com qualquer problema aqui na rede. Tu tens rede. Eu tenho rede, eu aparece-me que tenho rede, mas não sei. Eu Eu vejo-te, também, olha, até já me ouço-te liguei bem, aqui. mas vejo-te aos cortes. Já Eu às está, já vezes também te estou a vejo um ouvir. Deve bocadinho aos haver umas cortes, mas falhas de nada de. rede, que chatice. Pronto, já se está a ouvir outra vez. Pronto. Então, estava eu numa as horas de
pronto, que é haver aqui uma hora mais ou menos previsível de deitar o bebê e adequada também à idade, porque na verdade um bebê também não tem, um bebê e as crianças não se devem deitar, por exemplo, às 11 ou 11h30 ou meia-noite. Isto não é, porque sabemos que as crianças e os bebés têm um perfil e um cronotipo preferencialmente matutino e, portanto, mesmo que varie ali um bocadinho, nem todas as crianças se vão deitar se calhar às 8 ou às 8h30, mas aí até às 9h30 sabemos que é o horário, que é um horário mais apropriado à idade, não é? Dos bebés e das crianças. E esta questão também que faz parte das rotinas e que cria a tal previsibilidade, que há uma coisa que também não é adequada, que é nos dias deito às 8, noutros dias às 9h30, noutros dias às 10h30, e o bebê dá aqui a este sabor e, portanto, isto também não ajuda muito ao funcionamento correto do ritmo circadiano portanto, estas oscilações também não são propriamente as mais adequadas. E muitas vezes nós temos que nos encaixar, a verdade é esta, nós temos que nos encaixar um bocadinho no ritmo do nosso bebê inicialmente e faz parte, e pronto, sabemos que é assim. Isto vai muito de encontro. Às vezes a sensação que tenho, e isto tem tudo a ver com as rotinas, que é as famílias, por exemplo, que têm os pais que trabalham por turnos. Isto acontece muito com os médicos também, que fazem noites, o pai está um dia fora, o outro dia está em casa. Normalmente estas crianças dormem sempre pior. E depois é uma grande chatice, porque são pais que já dormem mal por causa das suas profissões e depois ainda têm umas crianças que dormem mal porque não Não se entram dentro de conseguem uma rotina encaixar. de sono, porque um dia tem o pai, outro dia tem a mãe, outro dia tem os dois, e as horas de É mesmo. deitar são sempre diferentes, muitas vezes têm várias rotinas. E portanto, eu apercebo-me sempre disto na consulta, de que realmente a rotina é fundamental, o deitar sempre à mesma hora é muito importante. Cumprir É sempre os sim, é mesmos. mesmo. Eu sabes que eu também sinto um bocadinho essa dificuldade às vezes e também porque eu acho que é importante, é o bebê muitas vezes que nos traz, o bebê não é que isto que traz os pais à consulta, porque os pais também estão cansados, mas é importante também avaliarmos aqui um bocadinho como é que estão, como é que os pais tratam o sono e tratavam até antes do bebê nascer, porque o respeito pelas horas de sono, como tu dizias no início, que é muito importante, é uma necessidade fisiológica importantíssima, onde há aqui uma data de benefícios, não é? Acho que não há nenhuma função que me saia afetada pela falta de horas de sono, não é? Por dormirmos horas a menos. Portanto, os benefícios para a memória, para a aprendizagem, para os níveis de imunidade, no caso das crianças, para a produção da hormona de crescimento, e, portanto, este respeito aqui pelo sono é muito importante, não só do ponto de vista de dormirmos já, porque o bebê realmente afeta aqui as horas de sono dos pais, mas porque é importante criar bons hábitos de sono no bebê e na criança, porque sabemos que tem benefícios, não é? Tem benefícios até depois nas suas aquisições, no seu desenvolvimento. E nos pais, claro, porque sabemos que a longo prazo também já há aqui muitas patologias que estão associadas à falta de horas de sono, na Sim. verdade. E, Doença portanto, vale a cardiovascular, pena. obesidade, não é? Obesidade, Alzheimer, é verdade. Olha, outra coisa, em relação ao colo ou deixar chorar, também foi outra questão muito colocada pelos pais. O que é que devem fazer? Devem pegar ao colo? Devem deixar o bebê chorar no berço? Pronto, então, olha, eu acho que isto aqui, o que funciona, quando funciona, tudo bem. Às vezes a questão do colo aqui é uma questão controversa, porque o colo não tem mal nenhum e é um elemento de securização do nosso bebê e que faz muita falta e chega muito rápido o tempo em que eles já não querem colo e, portanto, faz parte. Mas Sim. também se compreende que uma criança de 10 quilos ou 9 quilos a adormecer ao colo, que não seja propriamente, ainda por cima, muitas vezes, não é só o colo, é o colo do pé e é o colo de um lado para o outro. É porque isto vai-se acrescentando aqui, não é? Porque se for o colo sentado e depois passo para o berço e dorme a noite toda, não mexam. Olha, tá, não é? Se não fechar, está ótimo. Agora, a questão é muitas vezes isto e depois quando os pais já estão muito cansados de adormecer desta forma e depois, pronto, mistura-se aqui com outras situações e, portanto, efetivamente o colo torna-se um problema só neste sentido, porque dar colo ao bebê
não tem problema nenhum. Se não gostar aos pais, se for sentado e depois passam para o berço e dorme a noite toda, também não tem mal nenhum. Agora, se for cansativo, é uma questão que é importante trabalhar e pronto, isto depois depende muito do Pois é, que isto bebê varia e muito do bebê e para bebê cada família, não é? As realidades e vão para ser cada diferentes. família, mas compreendo que depois a certa altura tenham necessidade de trabalhar, apesar de que eu acho que os bebés também nos vão dando elementos que dizem, ok, eu agora já não estou tão bem a adormecer ao colo, na verdade, já sou um bocadinho mais Exato, crescido, já me sim. sinto mais confortável, não é? Não ver-se e a explorar aqui um plano mais, mais espaço portanto, pronto, isto depois às vezes Olha, Teresa, é está aqui uma mesmo mãe uma a questão de perguntar adaptar. se definirmos que deitamos o bebê às 8, mas o bebê não aguenta até lá. Ok. Portanto, um Depende bebê que aqui também adormece, de que a idade mãe quer estamos. adormecer lá. Sim, é o bebê de que quantos meses? Sim. Isso é Temos que importante. ver os meses e ver a Exato. questão das testas, que testas se está a fazer e se estamos com uma Festas e rotina quanto tempo de adequada. festa, exatamente. Se o bebê não aguentar até lá, temos que o deitar antes, não vamos forçar só porque a nossa rotina, não, estabeleci aqui as 8 horas e depois estamos ali, o bebê é quase a cair de sono e depois até porque depois fica muito mais rabugento e nós sabemos que quanto mais cansados os bebés estão, depois vão-se Mais elevar níveis de irritados. cortisol. Sim, Não é? Exatamente, e quanto mais elevados os níveis de cortisol, o que vai acontecer é que vai haver muito mais propensão depois para despertares também, não é só a dificuldade no adormecer, o bebê até pode adormecer, mas depois vai ter mais mas depois dorme despertares e um pior, sim. sono, exatamente, com menos qualidade. O bebê de 3 meses adormece e dorme no colo sempre. Mas a Pois, mãe diz que tem 6 meses. O bebê que adormece antes das 8 tem 6 meses. que adormece antes das 8. Tínhamos que analisar aqui o padrão de cestas e o que é que está a acontecer durante o dia para perceber se isto é mesmo, se o bebê está muito cansado, porquê, e se vale a pena então deitar um bocadinho antes, também não tem problema. Como ter uma estratégia, tem aqui outras perguntas, não sei se. Essa aí era mesmo de avaliar também um bocadinho o dia a dia. Como ter uma estratégia do bebê adormecer sozinho no berço, 18 meses. Está aqui a perguntar a Joana. Então, há muita coisa a trabalhar e, mais uma vez, temos que trabalhar também o dia para definir depois uma estratégia adequada aos pais e adequada ao bebê. A criança, sim. Aqui tínhamos que, primeiro que tudo, eu acho que um bebê deve adormecer relaxado e deve também descobrir esses movimentos. Nós às vezes também temos que dar espaço ao bebê para descobrir este tal, deitamos no berço e perceber o que é que acontece, não é? Aqui Sim, suponho que já seja aqui a caminha de grátis, portanto às vezes também existe mais esta confusão de nós estarmos, porque nós muitas vezes precisamos de, no início, se estamos a querer que ele adormeça no berço, no início vamos ter que ter a nossa presença, mas vai ser uma presença que vai modificando na medida em que o bebê também se vai conseguindo organizar melhor, não é? Portanto, a presença pode ser num primeiro momento muito mais próxima e depois irmos estabelecendo aqui um nível de. E percebendo o que é que o bebê já faz. Olha, até se calhar eu até estou aqui, mas ele já há pouco recorre a mim e já começa a conseguir desenvolver aqui a autonomia. Mas isto é uma questão muito interessante, é uma questão que também surge muito, é um trabalho que se faz muito também em consulta. 20 meses, com despertares despertares noturnos. noturnos, a questão dos despertares noturnos é quase, e aliás, em quase todas as lives isto acontece, que é, despertares noturnos têm 1000 causas e 1000 soluções diferentes dependendo da causa. 1000 causas, 1000 soluções diferentes. Isto é mesmo uma questão que tem que perceber porque é que o bebê está a acordar, o que é que ele está a pedir e porque é que está a pedir isto durante a noite. Não é? Porque com 20 meses aquilo que eu posso dizer é que realmente já existe aqui a capacidade de dormir algumas horas seguidas. Portanto, é uma questão de se investigar um bocadinho. Outra pergunta. Quando é que os pais perguntam quando é que o bebê deve dormir? Portanto, vai de encontro a estas coisas que nós estamos a falar. Quando é que o bebê deve dormir a noite toda? Porque nós na consulta temos bebés que aos 2 meses já dormem a noite inteira e depois temos bebés, ou bebés nem são bebés, temos crianças que, com os tais despertares, não é? Com os 3 anos que acordam à meia da noite, chamam pelos pais, depois temos aqueles que se levantam e vão para a cama dos pais. Porquê que isto acontece? Dá-nos só assim Exato. Olha, uns exemplos. sim, sim,
Esta é outra questão interessante, porque na verdade os autores também não são consensuais em relação ao que é dormir a noite toda. Há autores que definem como dormir a noite toda, dormir 5 horas seguidas, portanto vejam lá, não é? E há autores que definem Sim. 8 e há autores que definem 10, 11 ou mais. E, portanto, nós temos aqui uma variabilidade também grande. Dormir a noite toda é uma capacidade. Vamos ver uma coisa: o bebê dorme de uma forma muito diferente do que nós adultos, tem ciclos de sono e uma estrutura de sono muito diferente da nossa. E, portanto, o sono vai-se desenvolvendo e até aos 5, 6 anos existem aqui ainda diferenças nestes tais ciclos de sono. E, portanto, nós temos que perceber que isto é uma capacidade que vai sendo adquirida e não podemos forçar, podemos facilitar e dar facilitadores portanto, ajudar o bebê a dormir melhor, dar-lhe todas as condições para que, quando esteja preparado, consiga fazer a noite toda. Mas também acaba por ser uma capacidade, uma competência que o bebê vai adquirindo e que não podemos forçar. Por isso, isto só para falar um bocadinho daquilo de deixar a chorar. Deixar a chorar não é uma boa estratégia porque nós estamos a forçar uma coisa para a qual o bebê ainda não está preparado. Além de ter, pronto, depois todas as outras questões do abandono, estamos a ensinar a dormir ou estamos a ensinar a chorar e estamos a ensinar que nós não respondemos às necessidades do bebê. E acho que é muito mais isso que ele aprende, que é assim, eu posso chorar, mas ninguém vem. E na verdade não vou se calhar, não estou a aprender a dormir, não me estou a autorregular, estou simplesmente a desistir. E portanto não é interessante. Mas isto é muito variável também. Há bebés que realmente fazem um período mais longo. E atenção, deixem-me só fazer esta ressalva, desculpem a introdução, mas ao longo dos primeiros 12 a 15 meses, isto é muito irregular. Um bebê pode andar com avanços e retrocessos no sono, que são perfeitamente normais. E um bebê até aos 3 meses dormia muito bem, e a partir dos 3 meses isto varia, porque também sabemos que há aqui, por volta dos 3, 4 meses, aquilo que chamam a regressão do sono, mas que não é, e no fundo uma progressão, uma evolução, não é? Uma complexificação aqui nos ciclos de sono e nos padrões de sono do bebê, que faz com que ele tenha mais fases de sono e que, portanto, vai se calhar perturbar aqui um bocadinho a consistência do sono, mas que é positiva. E depois, ao longo do primeiro ano, temos outros saltos de desenvolvimento que muitas vezes afetam o sono, mas que são muito positivos, não é? Porque fazem parte do desenvolvimento do nosso bebê, mas que podem fazer com que o bebê, num mês até durma muito bem e no mês a seguir até tem muito mais despertar, e isto faz tudo parte da normalidade. Aí a partir o mais usual é a partir dos 12 a 15 meses os bebés começarem a ter um sono mais consistente e mais duradouro, ok? Tem as promessas das 12 horas de sono ininterrupto durante a noite, isso é uma coisa que, não é, Rita? Tu deves ver muito Sim, isto, sim, não sim. deves ter todos os bebés. Há uns que até conseguem fazer as 12 horas de sono e sobretudo desses pais, mas Eu não às é vezes tenho, obrigatório que porque o eu às vezes façam. tenho é os pais a queixarem-se que eles dormem muitas horas seguidas, que são bebés que dormem a noite inteira, que fazem 12 horas de sono e depois, como é óbvio, dormem menos tempo de cesta. E, portanto, eu até Durante agora ia-te perguntar das cestas. Pois, claro que um bebê que dorme imensas horas seguidas durante a noite, depois vai dormir menos cestas durante o dia. É normal, ao menos tempo de cesta, vai ter menos tempo de Exatamente. cesta, porque o que interessa é o total de horas de O sono nas total. 24 horas. E, portanto, a pergunta que eu te ia fazer era até quando é que as crianças devem dormir a sesta e se existe uma idade obrigatória para a sesta e pronto, e a questão agora já falámos aqui de que as horas da sesta são variáveis, portanto, o tempo de sesta. Sim, então, vamos ver. E só voltando um bocadinho àquela primeira pergunta, Sim, como eu dizia ao bocado, a literatura o que nos define são horas de sono num total de 24 horas, como tu referias, sim. e que é mesmo isso. É num total de 24 horas. Claro que um bebê, até uma certa idade, tem que fazer a cesta e tem que ter ali uma quebra, mesmo que seja curtinha. E pronto, nós vamos avaliando isto também pronto, o bebê vai encurtando a cesta, vai resistindo mais à cesta e vai começando a aguentar o dia todo bem disposto. Isto significa que está preparado para começar a deixar a cesta. Mas não é aconselhável que seja antes dos 4 anos, e preferencialmente a cesta deve ser incentivada até aos 5 anos, porque sabemos que tem benefícios ainda no pré-escolar e, portanto, nas aprendizagens, no comportamento,
nas questões da autorregulação e, portanto, acho que há aqui esta questão. Deve ser incentivada até aos 5, mas nunca deve ser retirada antes dos 4. Claro que isto tudo também deve ser avaliado e, mais uma vez, vamos olhar para o bebê, como é que está, aguenta o dia todo, está bem disposto, está a desenvolver-se muito bem. Pronto, mas aqui a média dá-nos estas indicações, não é? Teresa, há alguma estratégia, porque, por exemplo, em relação àqueles miúdos que entram mais cedo, que estão, por exemplo, miúdos de dezembro, de novembro, que estão na sala dos 4 anos, mas que ainda têm os 3, não é? Tu tens alguma dica, porque esses miúdos acabam por fazer menos tempo de cesta, não é? É São assim, miúdos que fazem os é uma 4 coisa. anos quase no final do ano e, Exato, só portanto, que sabes são, que é uma entre coisa aspas, que me... Exatamente, exatamente, mas sabes que isso também, e é um problema que os bebés também enfrentam aos 12 meses, a partir do momento em que vão para a sala de 1 ano, a segunda sesta acaba-se, e muitos bebés não estão preparados para isso também. sim. E isto é uma adaptação e uma evolução que as creches ainda têm que fazer. Não é por mal, mas as creches acho que ainda estão muito pouco sensibilizadas para estas questões do sono. Aliás, a população em geral está. O sono é algo que é uma necessidade fisiológica para a qual existe pouco conhecimento, pouca sensibilidade ainda, não é? Na verdade, o sono, se calhar, é das funções mais importantes que nós temos. Para a nossa saúde, mas existe aqui uma sensibilidade e uma formação que as creches ainda precisam de ser dotadas para poderem preparar-se para receber estes bebés e adaptarem as rotinas aos bebés que têm e àquilo que eles ainda precisam. Mas o que acontece nas creches é que esta alteração é-lhes difícil, porque já têm tudo programado para haver ali aquela cesta, aquela hora, depois já têm as coisas muito programadas, mas eu diria que nesses casos as cestas são para ser respeitadas e os que têm que acordar antes podem acordar antes, dando-nos as condições para dormirem o quanto conseguirem, mas as creches devem, na verdade, programar os espaços e toda a logística para dar o descanso que as crianças precisam. E se uma criança ainda precisa de 2 cestas, devem ser mantidas as 2 cestas. E quem diz mantida, não é dizer, mas nós se ele Respeitar esta tiver... individualidade do sono de cada um, não é? Porque depois há crianças que já não precisam e há outras que precisam. Exatamente, exatamente. Que há E miúdos que permitir acabam por fazer a ficar festa, não é? Se prejudicados. ele quiser pode dormir. Isto não é nada, porque as crianças sabemos que precisam das condições, não é? Se o bebê Condições esteja a adequadas, brincar sim. como todos do AP. Exatamente, é mesmo isso. Depois, antes de falarmos dos terrores noturnos e dos pesadelos, eu queria falar aqui, acho que era bom abordarmos aqui a questão das telas, que eu acho que é outra coisa que também existe uma ideia, os pais não têm muita noção da influência que as telas, que os ecrãs têm no padrão de sono da criança. É verdade, e começam desde cedo, não é? Os miúdos com os telemóveis e tudo serve de entretenimento para o bebê Sim, se acalmar, sim. usam as telas para acalmar e depois não têm noção do que é que isto pode prejudicar no sono. Não queres falar um pouco Sim. sobre isso? Olha, falo que é um tema, eu não sou anti-telas, às vezes eu até digo assim, caramba, já eu falo tanto disto que acaba por ser uma Sim, coisa mas não é nada disso. Eu acho que os ecrãs têm uma função importante, vivemos num mundo de tecnologia que é importante. Na verdade, até ao ano, os bebés nem sequer deviam ser expostos a ecrãs. Hoje é muito complicado, ainda por cima agora com a pandemia, o que eu sinto muito é que os pais põem os bebés em contacto com a família também através das videochamadas e também acho que tirar isto sim, tem não. que se pesar aqui, não é? Não, tem que ser equilíbrio, o equilíbrio do risco e do benefício também. O mínimo de tempo possível, nunca antes das horas de sono e depois do ano também, também não devemos, ou seja, os ecrãs não devem ser um substituto de outras atividades ao ar livre e que estimulam o desenvolvimento muito mais, porque eu acho que às vezes os ecrãs até certo ponto podem até ser um estímulo, mas a partir de um limite também de horas também depois começam a ser um impeditivo do desenvolvimento e isso, pronto, eu também trabalho aqui um bocadinho com as perturbações do neurodesenvolvimento e deve ser uma coisa que também assistes também, não é, Rita? Porque há um Sim. crescente de número de horas em frente aos ecrãs e depois o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento da fala, o desenvolvimento do Sim, vocabulário. porque até a própria exposição ao ecrã deve ser controlada, não é? Porque podemos ter atividades lúdicas nos Exatamente, exatamente. ecrãs. E até
exatamente, e pronto, e até das competências sociais e tudo Sim. isso, das posturas que as crianças adotam em frente a um ecrã, são posturas muito introvertidas, muito mais. E a par disso tudo, a questão do sono. Primeiro que tudo são as luzes dos ecrãs. Mesmo os ecrãs que têm proteções e que já têm as luzes, o filtro de luzes brancas, todas as luzes são inimigas do sono. Porquê? Porque inibem a produção das hormonas que são coadjuvantes do sono, inibem a produção de melatonina. Por outro lado, inibem a diminuição da nossa temperatura corporal, que é essencial para nós adormecermos e atingirmos os estados de sono profundo. Portanto, se nós estivermos em frente a ecrãs até tarde, mais uma vez, vamos ter também níveis de adrenalina e de cortisol elevados. Vai acontecer que ou temos muito mais dificuldade em adormecer, ou então depois temos uma qualidade do sono muito inferior àquela que deveríamos ter, com uma percentagem de sono profundo muito mais reduzida. E por outro lado, no caso dos bebês e das crianças, e também no nosso caso, o que vai acontecer é que vamos ter, se calhar, muito mais despertares do que aqueles que teríamos, não é? Se não tivéssemos estado expostos a ecrãs até à hora de ir dormir. Portanto, em 1 hora e meia, 2 horas antes de ir dormir, os ecrãs devem ser desligados. E esta é aquela parte que é mesmo importante, até para nós adultos. Porque agora existe muita questão do telemóvel. Vamos para o quarto, telemóvel. E, Sim. e isto perturba muito aqui a qualidade do sono. E às vezes se calhar nem relacionamos, mas foi na verdade aquilo que perturbou o sono. E depois temos, por exemplo, no caso dos adultos, nós se calhar até temos outra capacidade para resolver os nossos despertares e microdespertares, mas os bebés não, os bebés às vezes fazem um microdespertar, muitas vezes se despertam mesmo, acabam por não conseguir depois readormecer sozinhos e daí depois, não é? Precisarem Sim. constantemente da ajuda do adulto ou daqueles elementos que o securizam para voltar a adormecer. Pois é preciso que os pais estejam atentos aos comportamentos que têm no dia a dia e às vezes isto para nós, por isso é que vocês, a vossa ajuda é fundamental e foi isto que eu tinha dito no início, não é? Que as pessoas depois já não vão ouvir, mas que às vezes numa consulta de pediatria é difícil que nós consigamos perceber tudo, não é? Nós temos de falar sobre tanta coisa e às vezes é complicado ajudar os pais nesta modificação, por isso é que vocês são fundamentais aqui, este trabalho de equipa, para modificar Obrigada, estas Rita. rotinas, porque às vezes são pequeninas coisas. A pessoa tem que ir ali, esmiuçar e ver como é que é a vida dos pais, como é que é a vida da criança, uh, porque pequenas mudanças às vezes podem fazer uma grande diferença, não é? Sim, sim, Um, sim, sem dúvida. E eu também às vezes refiro isso, a questão do sono e a questão eu já falei com o pediatra, mas quer dizer, um pediatra não vai ter só, não pode ter só, se pudéssemos fazer uma consulta, eu às vezes demoro 1 hora e meia, já cheguei a demorar 2 horas numa sessão. E quer dizer, isto é incomportável porque nós vemos tanta coisa e, e é importante, não é? Avaliar muito criteriosamente e muito cuidadosamente e não só, sabes? Eu acho que às vezes depois também é importante aqui avaliarmos as questões ligadas à mãe, às depressões de pós-parto, às questões ligadas à exaustão, ao ponto de exaustão em que os pais estão e como é que Oh, podemos Teresa, tu achas também ser um apoio nesse sentido. que a ansiedade materna, porque às vezes eu também tenho esta sensação de que o stress e a ansiedade dos pais também pode ter alguma influência no padrão de sono? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E a maneira como nós vamos, às vezes digo isto é hormonal e nós passamos Sim, também estas questões hormonais para o nosso bebê e se vamos adormecer. E isto sem culpabilização nenhuma das mães e dos pais, porque eu tenho aqui claro. muito respeito por todas estas questões, mas sem dúvida nenhuma que se eu vou adormecer e nem sequer me dou conta, não é? Nós conhecemos o síndrome do bebê abanado, não é? A síndrome do bebê Sim, abanado os pais não se deram conta que estavam naquele estado, não é? E para quem não sabe, é o bebê que foi, em vez de embalado, começou a ser verdadeiramente abanado e que depois podem haver lesões ou até trapalhos, morte sim, do bebê por sim. ter sido, exatamente, e são pais que estavam já num ponto de exaustão tão grande, não é? Sabemos que depois se ativam aqui estruturas cerebrais, não é? Pronto, mais que põe em risco um bocadinho ali os nossos comportamentos mais impulsivos e que não temos tanta noção do que estamos a fazer e perdemos a noção de se estávamos a embalar ou a Ou a abanar efetivamente o abanar, bebê com um bocadinho sim. mais de força e pronto. E é um bocadinho, tem muito a ver com este desgaste também psicológico e com este cansaço dos pais. E pronto, eu acho que quando nós estamos alerta para estas situações,
é melhor, isto para responder à questão da ansiedade, muitas vezes os pais se vão adormecer o bebê e tentar adormecer o bebê e estão ali, não é, sem, já em stress, e isto aqui, sabes, o que eu noto, Rita, é que vai piorando com as noites mal dormidas, ou seja, nas primeiras noites eu até tenho alguma paciência e a esperança de que aquilo se vai resolver, mas de repente, ou mesmo à meia da noite com os despertares, eu acordei e já não sei como é que vai ser a minha noite, e não sei quanto tempo vou demorar a adormecer, e não sei quantas vezes vou ao quarto do bebê, ou quantas vezes tenho que me levantar da minha cama para ir ao berço, ou quantas vezes vou ter que despertar e pôr a mão, isto dependendo da situação, se o bebê está ao meu lado, se o bebê está no outro quarto, e isto cria muita ansiedade nos pais, que é uma interrupção da noite e uma noite imprevisível e, portanto, a maneira como eu vou ao quarto já é exausta. Portanto, nós também temos muito que cuidar aqui dos pais e cuidar das necessidades dos pais e do cansaço dos pais. E depois Merece também mesmo os muito próprios respeito. pais têm formas de lidar com o cansaço diferentes, porque há pessoas que, para quem uma noite mal dormida. Exato, exato. E esta falta de sono, ou seja, as crianças. Ficam muito mais reativos, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, depois para respondermos aqui às perguntas que é sobre os pesadelos e os terrores noturnos. Que nós também temos imenso na consulta, não é? E os pais às vezes não percebem, principalmente nos terrores noturnos, não costumam ter esta noção de que a criança não está verdadeiramente, que a criança não está toda acordada e, portanto, não se vai lembrar de que Exatamente. consegues Olha, explicar é a mesmo isso, diferença, é mesmo pronto, isso. a diferença entre os terrores noturnos e os Sim. pesadelos e se há alguma forma de prevenir e qual é que é a altura em que eles aparecem, mais ou menos, pronto. A questão da prevenção tem a ver com todas as rotinas dentro do possível, porque também é normal que aconteçam, só não é normal é que aconteçam com uma frequência exagerada e que se prolonguem muito no tempo. Mas aqui, e pronto, são diferentes, não é? Para os terrores noturnos e para os pesadelos, uma boa rotina de sono, são sempre coisas que beneficiam aqui o sono e a qualidade do sono de todos. Os pesadelos e os terrores noturnos são bastante diferentes. Os terrores noturnos acontecem aí até na primeira metade da noite, acontecem na fase de sono profundo, têm início lá por volta dos 3 anos, mais ou menos, e atingem a fase de sono profundo. Portanto, o bebê é uma parassónia, não é? E desculpa, agora estou com os A bebês, criança, sim. a criança não chega a despertar completamente, está ali naquele limbo e, portanto, muitas vezes não é benéfico nós também irmos lá e acordá-la, podemos tentar acalmar, pôr uma mão, redirecionar, se a criança se estiver a levantar. Isto é muito mais assustador para os pais, às vezes até é realmente, como dizias, para as crianças que no dia a seguir não se lembram de nada. Isto é uma boa, logo um indício que os pais podem avaliar, ok, se a criança não se lembra, efetivamente estava a dormir, isto foi um terror noturno. E é algo que perturba mais os pais, porque muitas vezes a criança está a esbracejar, está a gritar, está completamente alterada. Há que avaliar se Há não pais que são às vezes períodos em nem que a percebem criança... se é dor, ficam muito assustados porque pensam que a criança tem dor, porque eles gritam de uma forma tão desesperada que eles ficam mesmo perturbados. Mas os pesadelos Exatamente, acabam por ser exatamente. É muito piores, não é? Acabam por ter um impacto, se calhar, mais negativo do que o terror noturno. negativo. Exatamente, porque como o terror noturno não é recordado pela criança, depois não tem tanto impacto. Já os pesadelos, que acontecem a partir na segunda metade da noite e numa fase de sono mais leve, na fase de sono REM, são já sonhos muito vividos, também iniciam a partir dos 3 anos, quando a criança já começa a ter, acredita-se que se sonhe sempre, mas com um conteúdo completamente diferente e muito mais, então em bebés, muito mais sonhos de sensações do que propriamente de sonhos vividos e com, não é assim, mais hollywoodescos, entre aspas, porque a criança ainda não tem material, não é? Para ter estes sonhos mais vividos e estes pesadelos. Pronto, os pesadelos dão-se mais na fase do sono REM, portanto, a partir da segunda metade da noite, início da manhã,
e afetam mais a criança nesse sentido, porque assustam, porque quando acontece. Não quer dizer, atenção, não quer dizer que a criança não possa ter um pesadelo no início da noite. Há menos probabilidade porque sabemos que são períodos de sono, os períodos de sono mais leves são períodos mais curtinhos de tempo, ok? É mais por aí. Nós temos muito mais tendência a sonhar, nós também adultos, não é? Temos mais tendência a ter estes sonhos vividos também na parte da manhã. Mas pronto, é importante aqui securizar a criança, nunca, se a criança teve um pesadelo, não a abandonar, não a deixar. E aqui é que se a criança nessa noite precisa dormir connosco para ficar segura, não há problema nenhum, que acho que é importante também que os pais saibam, ai não, agora vai ter que ficar ali no quarto. A noite é tão má conselheira para todos que depois estar ali a tentar, no meio da noite, que a criança volta a dormir na cama dela e tentar racionalizar isto, nem a criança vai conseguir, nem nós já estamos com disponibilidade, de maneira que o importante é que todos voltemos a dormir rapidamente também e que descansemos o mais possível. Por isso aqui não é altura para grandes, né, para racionalizarmos muito, nem nada disso. Amanhã depois vamos tentar dar a volta. ter uma abordagem, exatamente. Sim. E se isto começar, aqui depois a questão, se isto começar-se a repetir, é preciso uma avaliação só para perceber se existem questões de ansiedade associadas. E eu acho que é sempre muito importante nós percebermos quando há uma alteração deste género, estão a existir terrores noturnos ou pesadelos, ou o que quer que seja durante a noite. E durante o dia? Há mais algum sinal? Vejo aqui mais alguma coisa? Como é que, não é? Como é que está o comportamento do meu filho ou da minha filha, não é? Ao longo do dia. Pronto, e através disto também depois vamos tendo outros sinais e percebendo, é preciso ajuda ou não? No geral, não. Isto são questões normais que acontecem. Todas as crianças já tiveram pesadelos ou já, não é? Ou terrores noturnos e sem que isso tenha um significado clínico. Depois há outra questão que me lembrei agora, que também é uma pergunta que às vezes fazem, que é o bruxismo. O ranger dos dentes. Muitas vezes também pode estar ligado a questões de ansiedade, não é? Há mitos que... Exatamente. E que acontece também muito nos adultos, não é? O bruxismo também acontece muito sim, na população adulta. Pronto, depois também deve ser uma questão que deve ser investigada se for muito frequente, não é? Se for muito frequente e muito intensa. Sim. Às vezes Se pode acontecer estar, todas as noites. muitas vezes também está Até por causa relacionado com do problemas desgaste, de dentição, de oclusão dentária. E pronto, e pode ser transitório, às vezes. Sim. E é importante haver também a avaliação multidisciplinar, não é? Sim. Não só do dentista, psicólogo, médico, não é? Um médico de família ou quem tiver, ou pediatra que esteja a acompanhar, porque eu estava a pensar também no caso dos adultos, não é? Se tiverem um médico de família que possa também avaliar a situação. Acho que é sempre importante termos aqui uma visão Sim, mais uma vez multidisciplinar, também não é? tentar perceber, é como a questão dos pesadelos, não é? Tentar perceber se há alguma coisa aqui por trás que possa O ter significado influência. clínico, Sim, exato. deve ser sempre falado com o médico assistente. Agora podemos ver aqui as perguntas assim principais que eu tinha para fazer, eu já fiz, Tínhamos a agora do queria ver aqui. co-sleeping, não sei se... Pois é, não falámos sobre o co-sleeping. Sim, qual é que é a tua opinião? Falta essa. Qual é que é a tua opinião sobre o co-sleeping? Olha, então, o co-sleeping que tem a ver com a questão de onde é que dorme o bebê e onde é que vai dormir o bebê, que eu acho que é muito íntima, lá está, de cada família e que depende do que faz sentido a cada família. Eu gosto sempre de abordar o co-sleeping. Acho que às vezes as recomendadas é no sentido de orientar para o sono seguro. Seja num berço, seja na cama dos pais, seja num berço que está acoplado à cama, o sono tem que ser seguro e um bebê tem que dormir em segurança e sabemos que no primeiro ano de vida, isto é muito, sobretudo nos primeiros 6 meses, não é? É muito importante. Sim. E, portanto, aqui a minha questão é com as normas de segurança no co-sleeping. Mas se todos descansam, eu acho que, se em determinada altura perceberam que é uma estratégia possível e viável ter o bebê na cama dos pais, para o bebê é super natural. É muito natural que o bebê queira esta presença próxima. Para a amamentação também é ótimo porque facilita muitas questões da amamentação. Para a questão afetiva, porque às vezes depois os pais estão muito bem com esta estratégia, a exceção da culpa, daquilo que sentem que não deviam fazer. Sim. Também porque já alguém disse que não deviam fazer, não é? Há muita Ou algum culpabilização, não é? familiar. Associada ao co-sleeping. Os pais sentem sempre muito É isso mesmo. culpados, muito envergonhados. É mesmo isso.
Sim. Exatamente, e eu prefiro, por isso é que eu prefiro, vamos falar sobre isto para quando, eu acho que isto deve ser planeado, deve estar em cima da mesa durante o dia, porque se durante a noite, no meio do cansaço, vamos levar o bebê para a nossa cama, podemos não o fazer com todas as regras de segurança. E, portanto, eu acho que isto deve ser uma estratégia que os pais devem perceber quais são as normas de segurança. Eu fiz um post na minha página aqui há tempos com todas as normas, quando não fazer, quando não é indicado fazer com sleeping, e quando se faz, quais são as regras de segurança que devem ser adotadas. Mas se for uma estratégia que funciona, em termos da autonomia, tudo o que securiza e tudo o que dá segurança ao nosso bebê, aos nossos filhos, não são estratégias que lhes tirem a autonomia, muito pelo contrário, porque uma criança que tem mais segurança afetiva, que tem uma vinculação mais segura, também é uma criança que vai estar pronta para explorar o mundo com muito mais confiança e com muito mais segurança e, portanto, depois também vai ser mais autónoma. Assim, nós também façamos este caminho depois com elas, claro, de lhes ir dando, não vamos ter sempre, ou seja, nós não vamos tratar os filhos sempre como recém-nascidos que não são, não é? Ligados... Portanto, é um bocadinho só isto. Agora, o co-sleeping diz respeito, não, nem acho que toda a gente seja obrigado, porque às vezes as famílias também ficam um bocadinho, agora fala-se muito do co-sleeping, tenho que fazer co-sleeping, não, e há uma coisa logo, se eu disser assim, eu não confio no meu sono, eu não me sinto segura a fazer, então não é para fazer, porque o mais importante é a segurança, não é? Teresa, e em relação àqueles miúdos que vão para a cama dos pais? Isto é super frequente. Os miúdos que acordam Sim, às 3, 4 da manhã e vão para a cama dos pais. Os pais sim. adormecem muito bem na sua cama e à meia da noite os pais têm aquela visita de o que é que tu, quais são os Eu acho subsídios que que tu aqui dás? estamos a falar aqui de crianças um bocadinho mais, pronto, Mais estamos velhas. aqui Agora a ficamos a falar de falar de umas crianças que há um crianças bocadinho mais. mais velhas. Sim, Portanto, precisamos de perceber mais uma vez o que é que está a acontecer. Se for uma sim. coisa que acontece esporadicamente e que tem a ver precisamente com uma criança que acordou mais assustada, ou que teve um pesadelo, ou que teve ali um dia que assustou-se com alguma coisa e vai para a cama dos pais, tudo normal, recebam-na na cama, mais uma vez, segurança, transmitir esta Sim. segurança e este apoio afetivo é muito importante. Depois, se isto é uma coisa recorrente, precisamos de avaliar o que é que está a acontecer. O que é que está a acontecer nas rotinas do dia a dia? O que é que esta criança está a pedir e está a dizer? Porque eu acho que esses comportamentos têm sempre por trás uma necessidade e nós temos que responder à necessidade. Porque quando nós queremos, isto é muito a minha abordagem enquanto psicóloga, não só no sono, mas em todas as questões que me trazem, mesmo ao nível das questões da parentalidade, quando me falam das birras, temos que perceber a necessidade, o que é que está por trás. Porque se formos só intervir no comportamento e a querer acabar com o comportamento, eu acho que o que vai acontecer é que podemos conseguir ter algum sucesso ou não com aquele comportamento, mas depois vai aparecer no outro lado. Porque se a necessidade não foi satisfeita, não foi descoberta e não foi resolvida, na verdade também depois vai acabar por surgir de outra forma, mais à frente ou pior. Portanto, vamos investigar, vamos ter um bocadinho mais de trabalho, que eu acho que vale a pena, não é? Concordo, sim, senhor. Olha, e se calhar víamos aqui algumas questões, quer dizer, são muitas questões que os Sim, pais têm. Ver aqui as principais. Hum, portanto, houve aqui já muita coisa que nós tivemos, que nós falámos. Tu falaste agora. Vê lá, queres escolher aqui algumas perguntas para sim. Olha, responderes? estava aqui a ver, o meu filho tem 3 anos, atualmente não dorme a sesta e tem uma resistência, é aqui da Diana, e tem uma resistência ao sono impressionante. Nunca quer dormir, adormece por volta das 23, mas acorda várias vezes e chega a beber 1 litro de leite. Olha, sobre 1 litro de leite, queres comentar tu, Rita, que isto parece-me um exagero aqui para os rins Eu também, desta não, criança, eu não? também acho, eu também acho. Um Não litro de sei leite. se... Ele não precisa sequer de leite. Com 3 anos já nem precisa beber leite à noite. Portanto, já não Exato. deveria beber, muito menos 1 litro. Temos que Portanto, perceber, temos que ver o qual é a necessidade. Estamos aqui a dar leite para colmatar uma necessidade, lá está, que uma não deixe de necessidade, ser de leite, exatamente. não é? Portanto, esta resistência aqui descrita já me parece que precisaria mesmo de uma avaliação, porque não, 23 horas é muito tarde, efetivamente, e se ainda por cima há uma resistência à cesta. Atualmente não dorme a cesta com 3 anos e nunca É quer uma criança dormir, que está adormece na por volta das creche. 23. Isto é uma questão, pois não sabemos, mas de qualquer forma, sim, se estiver na creche
porque merece a minha opinião é que merece alguma preocupação uma criança que deixa de fazer a cesta e que depois se deita por que acho que aqui merecia mesmo alguma preocupação, porque além de não ter a cesta, aos 3 anos ainda deve ter a cesta, e mesmo que A mãe não diz a que horas é que acorda, mas com certeza que tem um déficit de sono total, não é? Não está a dormir as horas todas que exatamente deve e ainda por cima das está a ter horas comido leite durante a noite, que não precisa, não é? Porque uma criança é nesta mesmo idade já não bebe, uma criança nesta idade não bebe de tanto todo um leite. litro de leite. Deveria, Exatamente, eu também acho. mais E acho que durante mesmo dormindo a sesta, 23 horas é muito tarde para um bebê, para uma criança de 3 anos estar a ir dormir, não é? Portanto, a mãe É deve procurar importante. ajuda aqui nesta questão, tem que ser avaliado. Queres ver mais alguma de questões que Deixa-me ver. O meu pequeno tem 10 meses e só faz cestas de 30 minutos. Sempre foi assim, parece que engoliu um relógio. O que pode ser isto? As cestas dos bebés, isto é engraçado, é uma coisa que nós não falamos, mas as cestas dos bebés, as durações das cestas dos bebés são muito variáveis. 10 meses, 30 minutos, parece-me realmente pouquinho. Era preciso então fazer uma avaliação aqui das rotinas e perceber como é que podíamos prolongar um bocadinho, pelo menos uma das cestas. Não todas, mas pelo menos uma das cestas deve ser marcadamente mais longa e normalmente é aqui a da hora do almoço, nesta idade, que já é um bocadinho mais longa. De qualquer forma, se um bebê, a questão do padrão de cestas é se um bebê faz sempre as cestas de 30 minutos, porque normalmente não é isto que acontece, o que acontece é faz cestas de 30 minutos na cama, mas faz cestas de 1 ou 2 horas no colo, não é? Ou se eu estiver ao lado faz cestas de 1 ou 2 horas. Portanto, é preciso avaliar isto, se existe aqui algum elemento que permita depois ao bebê prolongar aqui um bocadinho a cesta. E isto às vezes, sabes, Rita, isto às vezes obriga-me, por exemplo, a recuar um bocadinho no tempo e perceber como é que foram até os primeiros meses, como é que eram o padrão de cestas, como é que adormecia-se e pronto, é importante e ver isto. também seria importante perceber Mas quantas horas, a que atenção, horas é mas que ela há adormece realmente bebê e quantas levanta, se deita, exato, exatamente. É tudo, temos que avaliar novamente as rotinas todas, tudo o que está a ser feito durante o dia. Bebê de horas. 16 meses, adormece a mexer no cabelo da mãe e com ela deitada na cama, muita resistência a dormir, mesmo com rotinas. À meia da noite vai chamar um dos pais para vir para o quarto de 6 meses, sim. Claro, pois aqui é a questão esta questão do cabelo da mãe é aquele conforto de não saias daqui, não é questão de necessitar um bocadinho ainda de manter ali a mãe por perto. E 16 meses também não é assim um bebê tão crescido, mas pronto, havia aqui não há nenhuma pergunta, mas pronto. Mais, não sei se temos aqui mais alguma, tenho 18 meses, o que é que temos aqui? Exemplos de relaxar, exemplos de ritual de cesta, exemplos de Ritual de relaxar o bebê cestas. antes da cesta, uma música calma, costumo pôr uma música calma e dançar com ele. 4 meses. Mas ele Ok. chora muito quando percebe que está escuro. Ok, se chora muito quando percebe que está escuro, nós não precisamos de o levar. Quando está acordado, podemos pôr uma luz pequenina de modo a tranquilizar o bebê. E atenção, 4 meses também é um bebê muito pequenino para estar muito sensível a rotinas. Os primeiros, portanto, ainda começa agora a desenvolver aquele sentido de rotinas. Vale a pena tê-las, sim, claro. Mas temos que ter aqui algum cuidado para perceber se são as tais rotinas. E lá está, é aqui que é preciso conhecer muito bem o bebê e perceber o que é que o está a relaxar ou não. Se eu lhe estou a dar fatores que vejo que não estão a relaxar, estão mas a introduzir aqui algum stress, então se calhar tenho que mudar um bocadinho as estratégias. Depois há outra coisa, nesta fase, os bebês já estão muito mais despertos para o mundo, já veem muito mais o mundo e portanto depois também é um bocadinho complicado. Porque começam a achar que dormir, e com toda a razão, atenção, os bebês é que estão certos, começam a achar que dormir é pouco interessante, tendo em conta que eu tenho imensa coisa para fazer, eu já abro os olhos, já rebolo, já faço não sei o que, eu tenho isto tudo para treinar. Portanto, no tempo em que o bebê está acordado, que haja aqui muita atividade para ele. E depois, claro, tem que dormir, é óbvio, mas pronto, mas compreendendo aqui também, eu gosto muito de fazer isto, que é, vamos tentar perceber como é que o bebê está a ver o mundo, vamos pôr aqui na pele do bebê e ver o que é que eu estou a ver em cada fase, não é? Eu acho que ajuda muito aqui
nas questões, não é só nas questões do sono, acho que em quase tudo. E pronto, não sei se há aqui mais. Ui, desculpa, não ouvi a última parte, não sei qual é a pergunta. Manhã, Eu não despertares ouvi aqui qual constantes era a precisam da questão, nossa desculpa, Sofia. presença para voltar a dormir. Acho que aqui a dúvida é o porquê que a criança acorda a partir das 4 da manhã tantas vezes. Ah, primeiro que tudo, porque a partir das 4 da manhã, realmente o sono é muito mais leve. Nós estamos na primeira metade da noite, muito mais rica em sono profundo, e a segunda metade da noite mais rica em sono leve. E, portanto, a partir das 3, 4 da manhã, em que já fez a fase de sono mais profundo, não é? Em que já teve uma porcentagem rica em sono profundo, depois começa a ter fases muito mais superficiais do sono e, portanto, está muito mais facilmente sensível a Para despertar. despertares. É por isto. É muito Depois, por há isso. inconveniente que o bebê faça cestas numa caminha diferente do berço onde dorme o sono da noite? Não, não é? Desde que seja confortável, desde que reúna as condições. Exatamente, exatamente. E o que funciona, funciona. Não mexemos, desde que não ponha em causa questões de segurança, está sempre, está tudo bem. Exato, desde que não seja a dormir num sofá, que o bebê possa rebolar e cair abaixo do sofá ou numa cama Claro. sem proteção, claro. Boa noite, o meu bebê tem 13 meses, embora durma bem de noite, tem uma enorme resistência às cestas. Havia dias em que não conseguimos com que durma durante todo o dia. Também está numa Ui, fase de não. múltiplas aquisições, não? É aquela fase. Agora, quantas horas é que dorme durante a noite? E devia dormir a cestas. Sim, 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 sem dormir durante 13 meses, se não dormir durante o dia, é que não. Aqui ainda Porque é que muitos será que há bebés, a dias em maior. que não dorme durante o dia? Se calhar há alterações da rotina da família, também pode ser. Que às Sim, vezes sim, os pais sim. não se Aqui é apercebem, mesmo, são. que havendo às vezes uma alteração na rotina pode Exatamente, estragar tudo. exatamente, Uma porque não é alteração só. Sim, é por isso que há muito trabalho às vezes no primeiro ano a fazer de forma a conseguir ter aqui alguma consistência também, não é? Na- Nas questões, nas rotinas de sono e nos hábitos de sono dos bebês. Mas pronto, mas isto, e para dormir sem chorar, temos que perceber porque é que está a chorar, onde é que começa o choro, como é que isto se está a processar, que é para poder criar aqui estratégias, mais uma vez, amigas do bebê, não o façam resistir ao sono, ou seja, o bebê, este bebê está aqui com esta má relação com o sono. Isso é que é o mais importante, é a relação que vamos criando com o sono. E sabes que isto às vezes é uma questão. Eu falo disto com os pais porque eu não ponho, sabes que eu não tenho aqueles métodos de. Ui, ora, deixa ver. Ouves-me agora? Estou-te a ouvir e estou-te a ver bem. Estás-me a ouvir, Sim, Rita? sim, sim, estou. Sim? Estou. Pronto, então, eu sabes que eu não faço, nunca tenho aquelas bandeiras dos métodos, vamos pôr a dormir o bebê em 12 dias, ou em 8 dias, isto não existe. Sim, Isto não existe mesmo. Pronto, a não ser aqueles métodos de chorar que às vezes acabam por resultar, como já tínhamos referido e pelas razões que pela já tínhamos exaustão, referido, sim. exatamente, e que não são positivos para a segurança do bebê, portanto também não sou apologista deles. E de qualquer das maneiras nem sempre funcionam e às vezes até causam precisamente isto, que é o ir a chorar para a cama porque já estou com uma péssima relação com o sono. Todas as estratégias que implementamos demoram tempo e o que nós na verdade estamos a fazer, e isto é, eu acho que isto é uma mensagem, não é só para o sono, é para quase tudo o que fazemos na infância, que vai ter efeitos a longo prazo que às vezes com técnicas muito drásticas e que achamos que estamos a fazer uma grande coisa, depois estamos a criar problemas maiores para a frente. Portanto, mais vale termos estratégias consistentes e amigas do bebê e da família
mas que sabemos que depois no futuro vão ter melhores resultados do que andar com estratégias muito, não é? Muito drásticas que depois também têm outros efeitos secundários que eu acho que são piores. E não só, eu acho que contrariam toda a natureza, porque deixaram o bebê a chorar. Eu acho que contraria toda a natureza Então, os pais a chorar num quarto e o bebê a chorar no outro. Sabes, Olha, uma pois é, mãe uma vez este disse-me método isto. há uns anos atrás estava super em voga, que era o método, É, todas as cry pessoas it seguiam out. este método de deixar chorar e ainda há quem acha que é assim que se É consegue que a mesmo. criança durma a noite toda, é deixá-la chorar. Não resulta. Sim, olha, uma mãe uma vez disse-me, e eu acho que ela dizia assim: ai, eu uma vez ainda a pousei, mas depois ela começou a chorar e disse assim: ai, não sei para estás tu a chorar num sítio, eu a chorar no outro e então choramos juntas, pronto. Olha, mas Exato. não, mas é que os miúdos desenvolvem medos e desenvolvem problemas e problemas de ansiedade que, que isto pode ter Exato. consequências muito chatas, pode. Deixa ver esta aqui, trabalhar em plano aberto para que o pousar. Trabalhando o sono em diferentes posições e com a presença da mãe, não estou a perceber. Isto é alguém que estava aqui a dar algumas dicas, não sei. 28 meses, só quero adormecer na maminha. Tem imensos despertares durante a noite e um sono muito agitado. Não dorme antes das 11. É raro dormir a sesta. Aqui é outro problema que também tem que ser Já me verificado. perdi Também que as temos que perceber questões, o que é. desculpem que aqui, São tantas, não é? sim, eu É perdi-me uma, aqui é entretanto, uma essa aí mãe não que a pergunta, ouvi. Joana, 28 meses, só quer adormecer na mama. Tem imensos despertares durante a noite e um sono muito agitado. Lá está, estas são as tais questões que eu acho que temos que avaliar caso a caso, Exato. mas acima de tudo é este foco na segurança e no que é que está aqui a servir, o que é que a mama está aqui a significar também, não é? Porque é que esta necessidade constante da mama, que é muitas vezes essa avaliação depois que é feita. Estava aqui também a ver mais questões, eu entretanto não sei o que é que fiz, que eu acho que isto que me perdi aqui nas questões, mas para além de ser pequenina e Já não estamos, precisar de. exato, não estamos aqui na mesma. Tão Acho difícil de dormir à tarde que temos medo de o acordar no máximo às 2 horas de cestas. Há um tempo ideal? onde é que está, desculpa, que eu não ouvi É novamente, peço desculpa. A Fitty Girl pergunta: tão difícil de dormir à Ah, tarde, tão difícil de dormir cestas que às vezes quando dorme deixamos de é, dormir é, imenso tempo. exato, que era a questão a tal questão ai, desculpa, da menina dos 4 meses, não é? Sim, Ah, o meu aos 2 meses, não é 3 meses. Pois, eu estava a ler uma também da mesma, mas acho que aí era a questão das cestas, eu não estou a ver qual é a pergunta, peço desculpa. Isto, estou para aqui a ler perguntas, acho que um já estou a bebê ler com perguntas 4 diferentes. meses Estou a ler durante uma. a noite não costuma despertar. Dorme 11 horas. Tem uma cesta de 2 a 3 horas de manhã, mas depois já não conseguimos que ele durma à tarde. Deixamos dormir às 3 porque estava tão difícil de dormir à tarde que até temos medo de o acordar. No máximo às 2 horas de cestas. Há um tempo ideal. Era a tal questão que nós tínhamos dito, que é se Ah, dormir a quantidade exato. diária que é necessária aos 4 meses, Exatamente, não há exatamente, exatamente. problema, não há, Até não há. é isso mesmo, Rita. Aí a questão é normal que quanto mais crescido for o nosso bebê, que tende a diminuir o número de cestas e a aumentar, e que que a única cesta que depois acaba por ficar, fica um bocadinho mais longa. Agora, isto vai variando um bocadinho também Varia muito de de bebê criança para para bebê. criança, mas desde que a criança esteja Exato. bem, Há bebês que tenha fazem um número. 2 horas, exatamente, há bebês que fazem 2 horas e meia, 3 horas de cesta, há bebês que fazem muito menos. Porque depois os Portanto, bebés que mas não estão pronto. na creche, por exemplo, isto falando até de bebés mais crescidos, que não estão na creche e estão em casa, depois também têm um padrão de rotina diferente do padrão da creche, não é? Depois nós temos que ver isto, as horas a que vão dormir, isto é tudo tão variável. É E às sim, é vezes mesmo. as crianças, às vezes até quando estão em casa, até têm um padrão de sono diferente quando vão para a creche. Eu noto muito isto, é os pais, por exemplo, crianças que estão em casa
têm um padrão, tipo, dormem a sesta à hora que a mãe decide, têm o almoço à hora que a mãe decide e de repente vão para a creche. Estou a falar daqueles já com 1 ano ou 9 meses e de repente Sim, na sim, creche as sim, sem rotinas são dúvida. completamente diferentes, não é? E depois às vezes estas alterações às vezes também vão influenciar o padrão de sono. Às vezes não, Sem influenciam dúvida. quase sempre. Pronto. Influenciam. Quantas crianças às vezes me chegam porque com a entrada para a creche houve aqui uma alteração. Às vezes é E uma depois às vezes, alteração para melhor, nem sempre é para pior. Às vezes sim, eu acontece. até ia dizer isso. Exatamente, porque às vezes os pais até dizem, pronto, também tem alterações às vezes que acabam por, a noite acaba por ficar aqui um bocadinho perturbada, mas depois também tem aquelas alterações que é, os pais que dizem, pronto, na creche faz a sesta e acho que dorme 2 horas, e em casa, quando vai fazer a sesta, dorme 30 minutos. Qual é a diferença? Não é? E às vezes a diferença está nas creches, primeiro, temos um mundo muito mais previsível, muito mais consistente, a certa altura as crianças sabem todas o que é que vão fazer a seguir aqui e isto fica muito mais, é um padrão muito mais previsível. Por outro lado, também vamos ver uma coisa, um bebê que está na creche e não está a dormir sozinho, não é? E nós vemos que na creche eles adotam uns comportamentos. Quantas vezes nós chegamos a uma creche e vemos os bebés todos sentados a uma mesa muito direitinho. E temos, não é? E Sim, quem é sim, que não sim. fica? Até eu, que tenho algum convívio com as creches, às vezes fico assim, como é que é possível? Bebés tão pequeninos que não precisam, não é? Não é? Eu própria tenho um aqui em casa que se calhar aqui come numa cadeira de bebê e ali não, estão numa cadeira, não há Sim. cá, não há nada, eles estão ali sentados numa cadeira pequenina e não se levantam. Mas este efeito de grupo, este efeito de não estarem sozinhos, também se cria nos bebés. E, na verdade, eles, quando estão a dormir a sesta, estão todos juntos. Portanto, isto também acaba por Acaba tudo por isto. Tudo influenciar. tem influência, sim. E é muito Eh, interessante. É muito giro ver os bebés e vê-los na creche Pronto, e depois está assim aqui uma perceber mãe a o que é perguntar: que é. bebê de 10 meses que acorda a hora a hora. Depois há aqui outra questão que também entra aqui muito com a nossa parte da pediatria, que é às vezes há situações pontuais em que os bebés começam que acordam mais vezes durante a noite. Por exemplo, na altura da erupção dos dentes, porque têm um desconforto, porque estão mais queixosos, uma otite, uma inflamação do ouvido, tudo isto pode interferir com o sono. São situações pontuais que às vezes nós dizemos, olha, dê um Benuron em SOS se achar que está pronto. Quando são pais com quem nós temos Claro. confiança e conhecemos, e muitas vezes até resulta, porque os bebés são mesmo queixosos, coitadinhos, eles não sabem dizer, têm dor, têm desconforto e acabam por acordar. Pode ser o que acontece aqui nesta questão do bebê de 10 meses que está acordado hora a hora. Pode haver alguma coisa aqui por trás orgânica, não é? Que A esteja a explicar desencadear este. esta alteração do padrão do sono e que nós achamos, quando é assim, se calhar vale a pena marcar uma consulta, ver se está tudo bem, na dúvida. Ou falarem com o pediatra, não é? Se tiverem o contacto do pediatra, falarem com ele e tentarem perceber o que é que poderá estar ali a acontecer. Acontecer, sem dúvida, Rita. Sabes que é uma questão, sabes que eu até ia dizer isto, eu acho que é muito importante. Primeiro que tudo, é muito importante que as crianças que vêm sempre a uma consulta destas são crianças acompanhadas também por um pediatra e que têm, não é, que tem que ter um médico que acompanha aquele bebê. E estas perguntas vêm sempre na minha consulta, porque eu acho que tem que ser muito bem despistado. O que não é para nós também não é para nós. E tem que ser muito bem despistado e muito bem. Não é? As questões que nós fazemos e uma anamnese tem que ser muito rica neste sentido, perceber se isto aqui já foram avaliadas todas as questões que dizem respeito a um mal-estar físico, a uma questão mais do ponto de vista clínico, não é? Portanto, que se exclua mesmo aqui a possibilidade de doença. Ou, não é? Porque Saber sabemos aqui que as alguma coisa por cólicas trás, interferem porque no as sono, apneias não do é? sono, às vezes, muitas vezes é preciso uma avaliação Exatamente. por otorrino, pronto, É isso mas mesmo, e quantas vezes me acontece dizer, não, esta criança tem que fazer uma avaliação, não podemos fazer aqui, podemos depois dar algumas estratégias, mas tem uma avaliação ou de um otorrino, ou de um médico pneumologista, o pediatra é que vai decidir, mas temos que levar estas queixas ao pediatra, que é para o pediatra fazer a avaliação e perceber o que é que tem que ser feito em exatamente, fazer o primeira estudo linha, do não é? sono, portanto, Exatamente, exatamente, comportamentais, mas também do ponto de vista clínico que merecem. Exato, exatamente. E portanto é mesmo por aí. Isto é tudo, é preciso ter cuidado também depois. outros, o pediatra avalia,
envia ao terapeuta de sono, não é? Ao psicólogo, no caso, por exemplo, tu avalias estas partes comportamentais, por exemplo, se for preciso alguma coisa da parte do otorrino, enviar ao otorrino e por aí adiante. Pneumologia também, é sempre importante esclarecer que não há aqui nada por trás de... A explicar, exatamente, exatamente. Normalmente, quando são as questões aqui acho que se for uma otite, existem, sabemos que é transitório. Sabemos que o bebê tem ali um desconforto de uns dias e que depois é normal. Agora, a questão dos dentes às vezes é que há bebés que têm um dente num mês e depois têm passado não sei quanto tempo o outro, há outros que às vezes têm uma data deles a nascerem quase ao mesmo tempo e isto. Exato, e depois e há Temos bebés vários, que nós nem damos. nem se dá por eles, não é? Há bebés que a erupção dos dentes não dá nenhum tipo de desconforto e estão ótimos, e há outros que sofrem imenso, Bebés coitadinhos, pronto. coitadinhos, E às vezes precisam exatamente. ali de uma ajudinha. Depois está aqui uma mãe a perguntar: os bebés pequenos podem ter pesadelos? A minha bebê tem sonhos agitados, tipo lutar e gemidos ou choro, mas de olhos fechados. Os bebés fazem muitos movimentos durante o sono que não são necessariamente pesadelos, nada disso. Agora, os bebés Exato. durante o sono também processam sensações, não é? Isso é que é verdade. E por isso é que às vezes quando queremos uma coisa, sabes que é uma coisa que me faz um bocado de confusão, que é quando os pais gostam de aproveitar o momento em que os bebés estão a dormir para cortar as unhas ou para fazer aqui aquilo que os bebés não gostam de fazer quando estão acordados. Eu não gosto muito disto, porque isto tira-me a confiança no sono. Primeiro porque o bebê sente, né? E depois porque se o bebê acordar no meio disto, diz assim, quer dizer, achas mesmo que eu agora vou ter confiança para adormecer? Se Que é eu descubro que tu é quando se fazes escolhe coisas fazer más, aqui. coisas que Exatamente, eu que é não como uma gosto. questão de exato, administrar medicamentos ou fazer coisas assim que os bebés, que incomodam os bebés. Isto são para fazer pronto, Há quando muitos, está, sim, eu já sei. sabemos que são alturas um Mas bocadinho há miúdos complicadas, que são mas muito complicados. Há miúdos que são. Eu também tinha esta explicação. Quando são antibióticos, então, coitadinhos dos pais. Alguns sofrem imenso. Então, agora estava aqui uma mãe a dizer que nesta quarentena o meu filho acorda e vem à meia da noite para a minha cama. Tem 4 anos, talvez porque acorda para fazer xixi ou porque as rotinas foram alteradas. A alteração das rotinas altera logo o padrão de sim, sono, não é? E depois aqui a questão do xixi sem é outra dúvida, sem coisa. dúvida. Aqui é a questão do xixi. Se ele acorda para fazer xixi, se calhar convinha fazer uma restrição de líquidos ali a partir das 6 da tarde, para ver se ele fazer um xixi antes de ir para a cama, para ver se ele não acorda para fazer xixi à meia da Sim, noite. Porque se ele tem este despertar para ir à casa de banho, depois é natural que tenha alguma dificuldade para voltar a adormecer. Não sei se concordas comigo, Teresa. Que aqui se calhar sim, concordo inteiramente. E depois, e a questão de que estavas também a referir da quarentena e das rotinas, a quarentena está a ser muito pesada para as famílias. O teletrabalho, com as crianças em casa, tentar, por isso é que aqui às vezes, a quarentena se calhar é muito boa para manter rotinas, não é? Porque como é que aqui as famílias precisam mesmo de ter porque estão sem saída e portanto também muitas vezes as rotinas estão aqui muito afetadas e está a ser difícil. Claro que é importante manter minimamente a rotina, mas é difícil para os pais. Ui, deixei-te ouvir.